Olá, pessoal do canal Viagem na História. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui no canal, que é o Otávio Pitaluga e o Rafael Peixoto. Os dois estão aí encabeçando uma iniciativa, vou dizer, inédita no Brasil, que é de produzir um filme sobre as ações da FEB e as ações heróicas do Comando Pitaluga. Nós temos pouquíssimos filmes na historiografia brasileira sobre a Segunda Guerra Mundial, talvez o Estrada 47, que foi lançado há alguns anos atrás, mas não existe nenhuma produção, na minha opinião, à altura da nossa história. E o Otávio encabeçou essa iniciativa e está trazendo para nós a possibilidade, o sonho e já os primeiros passos de nós termos uma grande produção cinematográfica de guerra, da Segunda Guerra, com uma história muito bacana, que com certeza será um sucesso ao ser lançado no cinema, não só do Brasil. Bom, então, bem-vindo, Otávio, bem-vindo, Rafael, e vocês têm hoje um público diferente, um público que é insaciável em filmes de guerra. Muitos dos programas que eu lancei aqui no canal, tem programa com mais de 150 mil visualizações, que é exatamente isso, uma lista de 10 filmes de guerra do século XXI. E esse público está ansioso por filmes brasileiros, eles sempre comentam nas críticas, nos vídeos que eu lanço, e os filmes brasileiros? Não tem filme brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação brasileira? Enfim, o público existe, Otávio, e o filme? Bom, então, para começar, Mariano, muito obrigado, boa noite a todos que nos assistem, um prazer estar aqui. Meu nome é Otávio Pitaluga, tenho aqui ao meu lado o Rafael Peixoto, que é o roteirista do filme Comando Pitaluga. Já está trabalhando com a gente aqui há mais de 6 meses, né, Rafael? Mais tempo até. Começou lá no início da pandemia, foi em março, abril do ano passado que a gente se encontrou, e já deu um ano nessa brincadeira. E a gente vem aqui tocando seriamente, heroicamente, né, Rafael? A gente vem tocando o projeto. O que é o filme Comando Pitaluga? Bom, como vocês sabem, né, tínhamos um esquadrão de reconhecimento da FEB, liderado em uma primeira etapa, foi a etapa que o quadrão de reconhecimento não estava com as suas atribuições de cavalaria, mas estava junto com a divisão de infantaria, então estava liderada pelo capitão Flávio. O capitão Flávio teve um problema de saúde, isso tudo vai ser retratado no filme, e aí, a partir daquele momento, ele teve que voltar ao Brasil. Na verdade, ele ficou inválido para o serviço militar e ficou com um cargo administrativo depois. E aí, o meu pai, né, então, primeiro-tenente Pitaluga, Plínio Pitaluga, ele, então, passou ao comando do Esquadrão de Reconhecimento. E foi justamente nesse momento que a gente tem a ação da cavalaria mecanizada propriamente dita. Então, foi a primeira vez que o Brasil usou da cavalaria mecanizada em guerra. Então, foi a ação do meu pai. O Esquadrão de Reconhecimento tinha, na época, 158 homens. Sob o comando do Flávio, perdeu 2. Sob o comando do meu pai, que foi aquela ação de linha de frente, que era o primeiro ponto de contato com o inimigo, ele perdeu mais 2 homens. Então, assim, para esse trabalho bem básico, né, de 9 às 5 da manhã, de 9 da manhã até as 5 da tarde, que você tem em casa comida e roupa lavada, e você tem garantia de emprego 13º, né, que o pessoal está acostumado aí a querer viver dessa maneira. Então, o meu pai estava lá arriscando a vida dele em prol do Brasil e dos seus 158 homens para trazer 154 vivos de volta para casa, para suas famílias. Então, isso é um feito heróico, porque o Brasil tinha inferioridade numérica em todos os momentos de combate. Eles sempre tinham o equipamento americano que foi comprado, ele era inferior ao equipamento alemão. O exército alemão estava muito mais bem treinado do que qualquer outro exército para o combate. Então, assim, a gente vai contar a história, né, Raval, desde o início.
desde o início, desde os motivos que levaram a gente ao Brasil entrar na guerra. Saibam vocês que em determinada noite que os navios foram torpedeados, nós perdemos mais vidas brasileiras pelo torpedeamento dos navios do que no campo de batalha. Olha como foi um motivo realmente muito, muito louvável, muito sério para o Brasil entrar. E outra coisa muito importante, naquela época, o Brasil era um país muito, muito pouco desenvolvido, não tinha indústria bélica, por exemplo, não tinha quase industrialização nenhuma, era um país agrário, com uma população de grande percentual de analfabetos e com apenas, talvez, 45, 50 milhões de habitantes. Entretanto, o nosso esforço de recrutamento foi massivo e conseguimos recrutar 75 mil homens, dos quais 25 foram considerados aptos para ir para o combate. Por quê? Por questões de saúde, por questões de estatura, por questões de analfabetismo, de não entender uma ordem, não entender um comando, não poder estar naquele ambiente de alta pressão. Então, assim, e o brasileiro não sabe dessa história. O brasileiro não sabe do valor dos pracinhas, do valor de todos aqueles. Por exemplo, vamos falar da mulher brasileira, que vai estar representada pela Major Elza, né, que foi a primeira mulher a se alistar. Aliás, detalhe, meu pai também ele se alistou. Ele era militar, mas ele se alistou. A pergunta que eu tenho para os senhores é a seguinte, pode até começar a escrever aqui embaixo, nos comentários. Se o Brasil for convocado, te convocar para a guerra, ou o Brasil entrar em guerra, por qualquer razão, contra qualquer inimigo, você se alistaria? Eu quero falar com o patriota, eu quero provocar mesmo. Eu quero falar com o patriota. Você se alistaria? Aproveitando, Otávio. Sim. Aproveitando que você falou dos comentários, eu queria saudar aqui o Bernardo Araújo, o César Souza, o Cláudio Duque. Você pode colocar, clica nos comentários deles e ele vai aparecer aqui para o pessoal, vai todo mundo começar a ver. Beleza. Mas só para terminar, o Joey Costa, o Leandro Ribeiro, o Mário Sérgio, o César Souza estão aí conosco assistindo. Mas então, o filme, a história é 100% verdadeira. O roteirista não vai ter trabalho nenhum, só narrar. Não, assim, a história tem o aspecto histórico mesmo, que a gente coloca, claro. Assim, tem muitas questões importantes aí no filme, que é o contexto histórico do país na época, que o Otávio já começou a falar aqui, assim. A gente tinha um país que 60% da população vivia no campo, que é o que ele acabou de falar, agrário, mas acho que tem coisas mais importantes aí. A gente tinha 500 quilômetros de estrada. 500 quilômetros de estrada, num país com 8 mil quilômetros de costa. Então, assim, era um país que não tinha infraestrutura, não tinha interligação entre nada. E a gente estava muito atrasado. Assim, não tinha, como ele falou, não tinha indústria bélica, não tinha indústria de base para uma série de questões. E a estrutura, como a população passava fome também, era um país... O Brasil era um país pobre. A gente tinha sido um país, a segunda maior economia do mundo no tempo do Império, durante um período, e depois a gente perdeu o bonde aí, enfim, da industrialização e tal, e a gente, nessa época, era um país muito pobre. E era tão pobre que a fome diminuía a estatura média do brasileiro. Então, a gente tinha um impeditivo nas Forças Armadas de recrutar soldados com menos de 1,60 m. E não se achava soldado com mais de 1,60 m. Assim, eu tenho 1,63 m e sou um anãozinho hoje. Se você pede as pessoas, o pessoal olha para mim me chama de Frodo. Assim, então, quer dizer, você imagina você tentar recrutar as pessoas, você tem que dispensar, sei lá, 1.000 soldados porque eles não chegavam na estatura mínima. Então, quiçá você colocar essas pessoas para operar material bélico, assim, um material bélico que nós não tínhamos, que a Imbel veio depois da iniciativa da Segunda Guerra Mundial e tal. E acho que tem uma coisa que está nos livros, né, por exemplo, tem um livro importante do Mascarenhas de Moraes e tal, e a gente tem pesquisado muito, e o próprio material que o próprio Exército produz. Acho que uma coisa muito importante que teve esse movimento do Brasil de entrada na Segunda Guerra Mundial, não só pela defesa da soberania nacional que aconteceu, com o bombardeio dos navios e tal, mas teve uma questão, era um alinhamento importante para acontecer, porque, enfim, se o eixo ganhasse, a gente sabe o que ia acontecer com o resto do mundo. Era literalmente uma luta entre a civilização e a barbárie ali. Mas havia uma outra questão ali muito profunda, que é o Brasil, a partir do esforço de guerra brasileiro, houve uma conjunção de fatores que permitiu a outros países aliados investirem no Brasil
e a partir daí o Brasil começar a se colocar como uma potência mundial que hoje é. Então, isso tudo começou também a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha sido uma potência importante no final do século XIX, vocês sabem isso, final do século XIX, início do século... Principalmente final do século XIX, até 1880 e tal. A gente era uma potência importante. Em 1910, pouco antes, pouco depois da República, a gente chegou até a segunda maior armada do mundo, a gente só perdia para a Armada Britânica. E logo depois o Brasil, esse tipo declinou, esse tipo de questão declinou. Então, a gente teve aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, o esforço de guerra possibilitou ao Brasil se industrializar, melhorar sua infraestrutura, melhorar até o próprio treinamento do Exército, o treinamento das Forças Armadas Brasileiras começou ali. A gente não vai poder falar de todo o esforço de guerra, né? Por exemplo, tem uma questão muito interessante que acho que um dia merece ser retratada em filme, que é a questão da Força Aérea Brasileira. A questão de como a FAB entrou na Segunda Guerra Mundial com Santa Cruz e tal, e a gente não vai ter tempo de mostrar isso no filme. A gente está focado muito na questão do esquadrão. Uma minissérie, né? Depois, talvez, né? Sim. Talvez. Um aspecto, se me permitem colocar, porque eu vivo numa região aqui no sul de Minas que tem uma ascendência italiana muito forte. E havia um preconceito muito grande contra os italianos, não só pelo fato da Itália estar alinhada com a Alemanha, mas os italianos eles eram muito discriminados socialmente, né? Eles eram menores perante a classe dominante. E por isso muitos italianos foram indicados, né, convocados para ir para a guerra. E muitos foram combater até parentes lá na Itália mesmo, que é um outro aspecto interessante, uma nuance aí. Mas, Otávio, você chamou o patriota e tem gente que fugiu aí, você viu, né? Tô vendo aí. Tem que ser isso mesmo. Esse é o pessoal que eu quero conversar, entendeu? Olha só, eu queria voltar num ponto que o Rafael estava destacando. O Brasil ser um país pobre naquela época e o mais importante, a população foi para a rua pedir a participação do Brasil na Segunda Guerra. A população estava indignada. Então, está falando da Major Elza, que vai ser a nossa protagonista feminina, que representará a mulher brasileira. Então, saibam, né, alguns fatos sobre a Major Elza. Primeiro, ela se alistou com 19 anos, foi a primeira mulher a se alistar. Ela já sabia atirar. Sabia, Rafael? Ela sabia atirar. E aí ela ficou brava porque, ela ficou brava porque não foi permitido ela entrar na tropa para lutar. Ela queria, porque queria ser combatente, mas naquela época não existia mulher combatente. Então, o exército não aceitava. Então, ela se resignou em ser enfermeira, se capacitar para ser enfermeira, e saiba você que ela nunca perdeu uma vida, né, de todos aqueles que ela atendeu no período da guerra. Nenhuma vida faleceu nas mãos dela. Ela é a mulher brasileira com o maior número de condecorações, mais de 200 medalhas, né, falecida em 2009, eu conheci pessoalmente, era assim, de uma personalidade e super amada e respeitada por todos os ex-combatentes. Meu pai, depois, ele foi, né, presidente dos ex-combatentes do Brasil por mais de 30 anos, né, e aí, então, sempre nas cerimônias, eu encontrava com a Major Elza, era um grande prazer, e ela era super reverenciada por todos os seus pares. E vai estar o personagem no filme da Major Elza. Sim. Tem muita coisa. O Rafael, fala aí um pouquinho, Rafael, dá uma palhinha. Na verdade, assim, a gente começa o filme um pouco apresentando o contexto da guerra, porque um fato muito relevante é que quem deu a rendição do exército alemão do Fetter Pico lá na Itália foi o capitão Pitaluga. E ele foi entregar essa rendição sozinho em jipe, assim, ele mais um soldado. Então você tinha, sei lá, 14 mil soldados. O capitão Pitaluga foi entregar a rendição, o pedido de rendição para os alemães. Ele mais para um soldado. Para os alemães, sozinho. Ele mais um soldado, 14 mil soldados ali. Na verdade, foi assim, né? Ele começou os entendimentos, ele foi chamado, então os alemães sabiam que o Brasil estava lutando naquela posição, começaram a procurar, como ele era a pessoa do esquadrão de reconhecimento da linha de frente, ele então travaram o primeiro contato, aí começaram a dizer, olha, a gente vai estar querendo se render, etc., vamos começar a conversar sobre isso, beleza, olha, a gente precisa
que vocês garantam a vida dos prisioneiros que estão com os partisãos italianos. Então, meu pai foi atrás dos partisãos, fez essa negociação, está tudo certo, a gente já está com os prisioneiros com o Brasil, e a gente, então, vai fazer isso, vai garantir a vida desses prisioneiros para vocês. Então, todo esse trabalho, né, foi feito pelo Esquadrão de Reconhecimento. E, inclusive, tem outras duas cenas muito fortes, né, no filme, que são dessa entrega de documentos em dois momentos, e no qual meu pai foi sempre sozinho fazer essa entrega. Então, na narrativa que ele passou para mim, Otávio, eu estava lá sozinho, porque eu não queria, eu venho em paz, eu venho pela liberdade, eu não venho em guerra. Eu não precisava levar os meus homens, eles já estavam muito cansados no final da jornada. E aí eu vi aquela bandeira branca, e vocês imaginam a cena, né, senhores? Uma bandeira branca chegando, ela vem subindo, e aí quando você vê, está toda a torcida do Flamengo, a do Corinthians está por detrás da bandeira branca, meu pai sozinho lá. E aí o pessoal, mas aí, você tá sozinho, você é maluco? Não, o pessoal tá aqui atrás, só que eu venho na boa, e tá aqui os termos, mas é isso mesmo, e pula no carro e sai correndo, bora daqui, porque o negócio vai ficar complicado. Tem que ser muito macho, você entregar uma carta de rendição com 14 mil soldados te olhando. Imagina. Dá uma bela cena do filme. É a cena de abertura do filme. Então, na verdade, assim, o início dela é a cena de abertura do filme, a gente conclui depois, né? Mas, assim, mas eu acho que tem uma questão ali também, o filme quer mostrar um pouco esse contexto e um pouco da vida de como o Capitão Pitaluga foi talhado mesmo. Ele era um cara que ele entrou no colégio militar, depois ele foi, por questões internas, avanços internas, ele acabou saindo do colégio militar e ele sentou praça. Assim, o pai dele tinha sido oficial do exército, ele foi sentar praça, ele atravessou a rua e se alistou como praça. 2 segundos antes ele estava lá no colégio para ser oficial, não pôde continuar seus estudos, sentou praça e foi parar na Revolução Constitucionalista de São Paulo, da Revolução de 32. A gente mostra isso um pouco também. A gente vai contar muito sobre a história do Brasil, verdadeiros heróis do Brasil, né? E essa é uma das nossas missões em relação ao filme, é contar... Ele é um filme que ele não é um filme para ser um documentário, ele é um filme de ação, é um filme, na verdade, sobre a paz, sobre a liberdade, sobre respeito à vida, sobre honra, moral, heroísmo, né? Treinamento, hierarquia, responsabilidade, compromisso, uma série de valores que a gente percebe que estão um pouco perdidos aí, ou esquecidos no dia a dia do Brasil, e a gente quer resgatar. A gente quer dizer para o brasileiro o seguinte: você é muito mais. Tá? Eu, por exemplo, eu só estou aqui falando com vocês, senhores, porque o meu pai, né, ele sobreviveu ao flagelo da guerra. Então, a minha vida é um milagre. Assim como eu tenho certeza que a vida de muitos dos senhores que nos assistem também é um milagre. Vocês poderiam não estar aqui. Então, a gente vai celebrar a vida. É um filme sobre a vida, sobre liberdade, sobre paz, dentro do contexto da guerra. Então, esses são os nossos valores que a gente quer passar. Vou perguntar para vocês aí, já pode ir colocando. Vocês querem assistir esse filme? Esse filme, ele tem que ser produzido, ele merece ser produzido. Vocês acham que essa mensagem tem que ser levada para todo brasileiro, tem que ser levada para todos os estrangeiros, para todos aqueles que se relacionam com o Brasil, que querem verdadeiramente conhecer o Brasil? Quantas pessoas podem ser impactadas por esse tipo de mensagem? Então, esse é o nosso desafio, e a gente não vai conseguir realizá-lo sozinho, só o Rafael e eu. A gente vai precisar de todo. Um dos motivos dessa live é pedir para que todos os senhores que nos assistem comecem a nos apoiar de alguma maneira, ainda que singela. Então, uma delas que eu vou pedir aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês, rapidinho, que é a página, pessoal. Quem é que está já na página General Pitaluga?
Vocês conhecem a página General Pitaluga? Coloca aí, por favor, o banner da página General Pitaluga, que eu não estou vendo mais agora, estou aqui só na coisa. Olha só, nessa página General Pitaluga, vocês podem ver, ó, primeiro aqui no topo a gente tem o General Mourão, nosso vice-presidente, que dá um apoio institucional a esse filme. E depois eu venho colocando uma série de artigos, de postagens, que explicam o que nós estamos fazendo, qual é a nossa missão, quais são nossos códigos, quais são os nossos valores, o que nós queremos alcançar, né? Então, está tudo colocado aqui, claramente. Os primeiros doadores que já nos apoiaram, nossos agradecimentos, esperamos que mais pessoas venham, entrevistas do meu pai no passado, e por aí vem. Então, por favor, a gente tem um número ínfimo, olha, 1.732 pessoas, 1.742 curtiram. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, começa a meter o dedo aí, pessoal. A gente tem que chegar no mínimo a 5 mil likes nessa página. Compartilhem, chamem os amigos, postem nos grupos, sabe? Pelo menos isso, é o mínimo, que, ó, pelo menos nas últimas semanas, dadas as publicações, o engajamento sumiu bastante, né? Então, olha, vamos lá, vamos ajudar isso daqui. Por quê? Porque quando a gente fala com os investidores, eles querem saber. Então, se a gente tem uma página com 50 mil, 100 mil likes, 200 mil likes e etc., poxa, o pessoal começa a se convencer de que realmente esse é um herói que o Brasil precisa conhecer e o Brasil precisa conhecer essa história também. Então, eu conto aí com o apoio dos senhores. Vou deixar aqui também, aproveitar o embalo, para falar do nosso filme, do nosso site, que é o filme comandopitaluga.com. Então, se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, é bem simples, filme@comandopitaluga.com. Aliás, até por sugestão de um tenente de cavalaria, ele falou para mim: Otávio, eu quero fazer doação, mas eu quero fazer doação assim, a hora que eu tiver, o dinheiro que eu tiver, quanto eu puder, não quero me preocupar se eu vou ter alguma coisa em troca, me arruma um Pix, por favor. Então tá bom. Então fizemos um Pix chamado filme@comandopitaluga.com. Então, bem simples, com esse Pix, vai direto para uma conta poupança e aí já vai começar a pagando os custos que a gente já tem. Já temos alguns custos, sim, como fazer o site, o próprio trabalho do Rafael, né? As pessoas precisam ser remuneradas, tem uma série de outras coisas no final. Nós recebemos um convite para ir para o Festival de Cannes esse ano, em outubro. Gostaríamos de estar lá, sim, para falar com distribuidores, para falar com coprodutores, para falar com os atores, né, para realmente, né, já esperamos já ter o roteiro pronto até essa data e poder sair de lá com tudo pronto e já começar a entrar na filmagem em si. Então, a gente tem que mostrar que isso daqui não é apenas um sonho do Otávio Pitaluga e do Rafael Peixoto, mas de todos nós, né? Então, é isso que eu estou, assim, convidando vocês. Vamos lá. Otávio, só para ficar claro para o pessoal, o projeto já está em andamento, já tem um roteiro base, vocês já estudaram as locações, e agora a fase é de arrecadar recursos para viabilizar o filme. Para isso, você criou várias portas de suporte, de uma coisa que está muito em voga hoje, que é o financiamento coletivo. Não é isso, Otávio? Exatamente. Eu prefiro que o Rafael fale um pouco sobre a parte da sinopse, argumento, o roteiro, como está, e também essa questão aí, o próximo passo, que é a gente tem uma situação aí meio constrangedora com a Ancine. Eu prefiro que o Rafael comente sobre essa parte. Não, na verdade o filme a gente tem um argumento pronto e a gente está na fase de escrita do roteiro agora. Então a gente está escrevendo, já feito uma pesquisa muito extensa sobre o material histórico de base para isso. E tem acho que até a gente já está um pouco nessa parte chata, acho que tem uma parte muito legal nesse processo, que é descobrir os pequenos atos de brasileiro. Brasileiro é um povo que sabe fazer gambiarra, né? Que sabe ajeitar
as coisas assim. Então, essa criatividade do brasileiro teve muito destaque na guerra. Então, o próprio Capitão Pitaluga, por exemplo, inventou, sei lá, o pessoal não tinha lugar para tomar banho, ele cavou um buraco no chão, meteu uma lona e falou, isso aqui é o banho de buraco, porque o brasileiro gosta de tomar banho, então botou lá e virou banho de buraco. Teve uma vez que começou a fugir de uma tropa alemã, era uma tropa alemã muito mais numerosa do que a dele, a tropa dele, lembra, o esquadrão dele era pequenininho, tinha 150 e poucos homens. Então ele precisava fugir daquela tropa, ele prendeu os arados nos jipes, para todo mundo pensar que era um monte de roda, e que a tropa que ele tinha era muito maior do que a tropa que ele tinha de fato, os alemães estavam correndo. Então, assim, essa engenhosidade, que não era, que ele era uma pessoa que representava muito essa engenhosidade do brasileiro, mas isso perpassava toda a tropa de uma maneira geral. E o Brasil teve grandes heróis assim, no meio desse processo. Ele, o Tenente Amaro, teve algumas pessoas importantes, a Major Elza, enfim, e os 3 soldados que foram os 3 brasileiros que seguraram na mão, seguraram na unha lá, um batalhão inteiro do exército alemão. 3 brasileiros chegaram lá, a gente vai mostrar isso. Então, você tem todos os aspectos históricos do heroísmo do brasileiro ali. E um filme desse tamanho precisa ser gravado um pedaço na Itália, um pedaço aqui no Brasil, ou seja, um filme grande. Então, um filme desse tamanho aqui, lá fora, é um filme que seria feito com 80 a 100 milhões de dólares. Se fosse feito com a mesma estrutura lá fora. No Brasil, esse não é o cenário do cinema brasileiro hoje. A Ancine está parada a Ancine é a Agência Nacional do Cinema. Por diversas razões, ela está passando por um processo de reformulação lá dentro, então acho que isso, quem é do meio conhece um pouco mais o que está acontecendo lá dentro, mas o incentivo ao cinema nacional, com a verba do Fundo Setorial do Audiovisual, está travado. Travado desde 2017, na verdade. Tem tido um movimento de destravar isso, mas, enfim, questões de Tribunal de Constituição da União e outras questões paralelas a isso, esse recurso da FSA está travado, e também na questão da pandemia que a gente está vivendo hoje, apesar do recurso vir de uma contribuição obrigatória, uma CID, que obriga que esse recurso seja usado especificamente no estímulo ao audiovisual, esses recursos estão travados desde 2017. Então, nesse sentido, financiar um filme desse tamanho, com recurso unicamente brasileiro, sem ter o Fundo Setorial do Audiovisual para colaborar, mesmo tendo uma produtora importante, como a gente tem atrelado ao projeto, mesmo tendo uma produtora com pontuação máxima dentro da Ancine e tal, é um momento que está difícil de fazer. Ou seja, até esse imbróglio da Ancine sair, a gente está travado. Tá? E travado o recurso público. Existe um outro recurso que esse pode ser movimentado hoje, que foi renovado, que é o recurso dos patrocínios privados, via lei de incentivo. Então, os patrocinadores investem no filme e abatem do seu imposto de renda, o que eles investiram no filme. Esse mecanismo está acontecendo, mas o processo de aprovação está muito lento. Então, esse, como não depende diretamente de aporte público, como é o caso do Fundo Setorial, ele está acontecendo, mas ele está muito lento. Então, o processo de aprovação do filme da Ancine está demorando meses, enfim. É um dinheiro que a gente pode contar lá na frente. E a gente já tem custos que já aconteceram. Eu já estou trabalhando, já teve site, já teve isso, já teve pesquisa, e já tem uma série de custos aí rolando. Um filme desse tamanho, geralmente, ele se financia juntando algumas partes, investidores, financiamento público e distribuidores. E quando eu falo financiamento público, isso não é um palavrão, porque assim, Estados Unidos usa financiamento público. Vingadores, que é um filme da Disney, de milhões, de centenas de milhões de dólares, chegou a custar $1 bilhão. Vingadores usou o financiamento público. Então, não é porque o financiamento público não é um palavrão. O cinema é uma atividade muito cara. Um filme desse porte aqui no Brasil custa a mesma coisa que a implantação de uma planta industrial. Então, é uma atividade cara. E atividades muito caras geralmente têm algum mecanismo de fomento que se paga. O Fundo Setorial do Audiovisual aqui no Brasil se pagava. Então, o que ele investia era devolvido aos cofres públicos por imposto, por exemplo, do próprio setor audiovisual. Então, não é um dinheiro a fundo perdido, nunca foi. Só que como a gente está nesse imbróglio aí legal da Ancine, a gente está procurando outras ferramentas de financiamento. Então, uma das ferramentas que a gente vê é a coprodução internacional e fundos públicos internacionais. Então, a gente está correndo. A questão aí falando um pouco historicamente, né, até para entender como é que se compõe isso, o Brasil teve um papel determinante na campanha da Itália, a gente já sabe disso, mas teve um papel muito importante para os italianos, porque os próprios italianos não suportavam mais o regime do Mussolini. Então, quando os brasileiros chegavam, os italianos tratavam o brasileiro como herói.
Então, a gente não era inimigo para o brasileiro, para o italiano comum, a gente não era inimigo. Foi interessante que você falou isso pouco tempo atrás, Mariano, sobre como o italiano era menor aqui no Brasil. Lá a gente era o contrário. A presença brasileira na FEB é ensinada nos colégios da Itália, nas escolas da Itália. Os libertadores. Nós libertamos o povo italiano que estava escravizado pelo domínio da guerra. Sob o jugo do Mussolini, inclusive. Exatamente. Os feitos da FEB são contados nas escolas italianas e já tem relatos de muitas pessoas que vão a essas cidades que o Brasil libertou do jugo americano e que eles eram recebidos entusiasticamente principalmente por aquelas mais antigos, né, que eram filhos de ex-combatentes, que tinham passado pelo flagelo da guerra. Então, no Brasil, o pessoal, ninguém sabe da nossa história. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, a nossa responsabilidade deixar esse legado para as gerações futuras. E outra coisa que é importante que o Rafael mencionou você vê quanto que o cinema americano arrecada, né? Parece que a indústria do cinema ela afeta 30, não é isso, Rafael? 30 setores da indústria, do comércio, de todos, da cadeia produtiva. Só para vocês terem uma ideia, só do Brasil, não é nem dos Estados Unidos, tá? O setor do audiovisual aqui no Brasil emprega 400 mil pessoas. Então, olha só. Aqui no Brasil. Olha só, e os Estados Unidos fatura uma fortuna todos os anos. É o segundo maior indústria. Então, a gente está deixando também de fazer, de gerar empregos, de gerar renda, de crescimento econômico por ativação. Então, filmes dessa ordem, eles têm que ser incentivados, eles têm que aparecer em maior profusão. Tanto que eu falei aqui no início que, se tudo der certo, a gente está pensando em fazer uma minissérie. Eu te digo mais, a gente contou no início do filme, tem eu pedi para o Rafael incluir um ponto. Meu nome, na verdade, meu nome completo se chama Otávio Pitaluga Neto. Então, as pessoas confundem, né? Me chamam de neto do meu pai. Não, pelo amor de Deus. Eu sou filho do general Pitaluga, sou neto do major Otávio Pitaluga. Esse sertanista bandeirante de Rondon, né, foi deputado estadual por 4 mandatos consecutivos, faleceu prematuramente aos 43 anos, mas teve tempo de fundar 2 cidades, Rondonópolis e Barra do Garça. Então, é uma outra parte da história do Brasil que é desconhecida. No Brasil era aquele mato sem cachorro, né? E quem era o pessoal que integrava o Brasil com pontes, cidades, iluminação, estradas, esgoto, mesmo a moradia, era o Exército. E essa parte da história também é desconhecida. Então, quem sabe a gente volte lá na frente, na sequência, com um filme, né, Missão Pitaluga, né, que era justamente essa integração do Brasil, né? A ocupação do Brasil, integração e proteção dos nossos territórios, e respeito à vida dos indígenas, né? Que chegaram bem antes. Então, tem muita história, tem muita riqueza que a gente precisa, né, levar ao povo brasileiro e levar também àquele estrangeiro que quer conhecer a nossa cultura. Por que nós conhecemos as histórias dos americanos? Porque eles nos contam. Vamos nós contar a nossa também, é a nossa obrigação. A gente, né, Rafael, a gente só está fazendo o nosso dever. Eu acho que o filme tem essa relevância. Foi um momento, acho que o importante do filme também uma coisa relevante, bem relevante do filme, é que ele mostra um momento de união nacional. O Brasil inteiro estava imbuído do mesmo propósito. Vamos tentar tirar o mundo da tirania. E a gente vai entrar nisso aí. E logo depois disso, o país inteiro se imbuiu no propósito do progresso. O que a gente vai tirar daqui? Para onde a gente vai depois daqui? Mas, no fundo, uma coisa que o general Pitaluga sempre falava, no fundo, quando falavam para ele, eu sou um herói, ele sempre falou, não, foi um homem de sorte. Eu vi ele repetir nos vídeos que eu vi dele, eu não conheci pessoalmente, como o Otávio, que é filho dele, óbvio, mas nos vídeos que eu vi, ele sempre repetia isso. Não, o herói foi quem ficou lá.
Eu fui um homem de sorte, eu voltei para casa. Eu voltei e trouxe meus homens de volta. Mas ele sempre repetiu isso. E acho que essa visão do que é o papel de um líder dentro de uma guerra, ele não romantizava a guerra também. Isso é importante. Porque a guerra não é para ser romantizada, né? A guerra é uma coisa dura que machuca as pessoas. Ele não romantizava a guerra. Mas ele sabia que, dentro da sua missão de soldado, e foi por isso que ele cruzou, assim, voltando àquela história que eu estava falando, né? Ele foi retirado do colégio militar, se alistou, como soldado raso, serviu na Revolução de 32, e graças aos feitos da Revolução de 32, ele foi reintegrado ao colégio militar para terminar a formação dele. A Escola Militar de Realengo. Assim, que era uma coisa relevante, ou seja, ele saiu da escola, voltou e foi reintegrado à escola. Então ele sempre teve eu sou um soldado. Essa é a grande fala dele. E o soldado, mesmo sabendo do horror que é a guerra, porque a guerra é um horror, ele perdeu amigos, o próprio Amaro era amigo dele, perdeu Amaro na guerra, perdeu amigos na guerra, viu outras pessoas morrerem na guerra, viu a miséria que isso provocava nos próprios italianos que estavam lá. Entre os alemães também, os personagens alemães dessa história são muito interessantes. O próprio general Fretter Pico, ele queria salvaguardar seus homens, ele sabia que a batalha estava perdida. Então ele não queria permanecer naquilo, porque no momento em que a Alemanha já havia perdido a guerra, lembrando que a rendição na Itália aconteceu depois da tomada de Berlim, então assim, existiu essa questão aí. Ele sabia, nós já perdemos essa guerra, eu preciso salvar meus homens, não vou levar esses homens para a morte. Então, isso é uma coisa também que une os soldados. Acho que o soldado sabe, e o general Pitaluga sabia disso, o soldado sabe que a guerra é algo terrível, mesmo quando ela é necessária, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Mesmo quando ela é alguma coisa necessária. Eu sirvo o meu país, eu vou lá, eu defendo o que eu preciso defender, defendo as causas, eu defendo o meu país, defendo a liberdade, mas eu sei o peso que é aquilo ali e a minha responsabilidade é com meus homens. Além da minha missão com o meu país, eu tenho a minha responsabilidade com meus homens. E isso é algo que só quem enfrentou a guerra sabe. Né? De quanto você, quando você vai para uma batalha como essa, o quanto você fica... os homens formam uma confraria entre eles ali. Homens que eu estou dizendo, de maneira geral, porque a Major Elsa era uma mulher e era a mesma questão também. A mesma questão acontecia com ela lá. Ela estava na frente da batalha, ela pegava as pessoas, E, inclusive, os médicos brasileiros deram assistência aos feridos alemães depois da rendição. Então, porque no momento em que a rendição é colocada, a guerra um soldado de verdade é uma pessoa honrada. No momento que a rendição é colocada, a guerra acabou. Sabe, não é algo que existe para você externar a tua violência. Um soldado honrado não faz isso. Um soldado honrado está na batalha para fazer a batalha que você precisa fazer. Ele não está lá para sentar o dedo e matar as outras pessoas. A gente tem que parar de isso é uma coisa importante, porque a gente tem que parar um pouco de vangloriar a chacina. A guerra já é uma coisa terrível demais. O soldado está lá porque ele tem uma missão. Ele não está lá porque ele gosta de matar. Ninguém gosta de matar ou morrer. Nenhuma pessoa sã gosta de matar ou morrer. A pessoa sã sabe que ela precisa fazer algo para defender o seu país, o seu ideal, o que precisa acontecer. Acho que mais aquilo ali, quando acabou, acabou. Inclusive o general Walter Fretter-Pico, que foi o que se rendeu aos brasileiros, depois ele ficou muito triste, porque ele esperava que o brasileiro fosse... Não, tudo bem, a guerra acabou, né? Mas agora nós podemos ser amigos, né? Tá, aquilo lá já está resolvido e não tenho nada contra você, tudo bem. Mas talvez pela distância geográfica, talvez pelo fato do Brasil não ter um exército tão bem estruturado naquela época, ou mesmo uma cultura militar tão forte, né? Não existiu essa perpetuação essa camaradagem, dessa amizade, né, com eles, né? E ele falou assim, por quê? Né? A gente podia ir, até ele fala português, né? Ele aprendeu a falar português, né? Ele falava português. Então, assim, por que não? Né? Por que não? Então, assim, para você ver como tem uma série de aspectos que a gente vai trazer no filme. A rendição, ela não acaba somente no momento que são enviados os termos. Tem uma cena muito forte, que essa eu não vou contar,
né, que vai acontecer de altíssimo impacto. Quando você acha que está acabando, aí a gente vem com mais um episódio extremamente interessante, né? E o que foi que o Rafael falou? Muito sobre liderança, decisões. Por exemplo, Marechal Mascarenhas de Moraes, ele não fazia movimento sem observar antes ações do Esquadrão de Reconhecimento. Isso está no livro dele, né? Ele prestava muita atenção nas ações do Esquadrão de Reconhecimento para depois fazer uma movimentação dele. Então, você vê, o Esquadrão de Reconhecimento, 158 homens, estou na frente com o inimigo, não tenho tempo para pensar, tenho que tomar decisões rápidas e as decisões que eu tomo, elas impactam em toda a tropa brasileira. E muitas vezes em salvar vidas, né? Em preservar vidas. Que a coisa mais importante para um líder é voltar com todos eles de volta vivos, né? Continua aí, Rafael. O Otávio caiu. Não, enfim, acho que isso que o Otávio estava falando, isso é bem um pouco do que eu estava dizendo mesmo, sabe? É relevante que você entenda que a guerra existe para colocar diferenças em ordem, mas que eventualmente você precisa chegar à paz. A guerra existe para fazer a paz, ela não existe para ser um movimento de guerra em si. Então, agora, uma coisa, Rafael, toda história de guerra, ela precisa de um herói, pelo menos, né? A guerra, ao mesmo tempo que você falou que a guerra é uma coisa horrível, só quem está lá que sabe, mas o filme de guerra, ele precisa de um herói. Sempre tem um herói, sempre tem o soldado Ryan, etc. Sim, claro. No caso do Pitaluga, nós temos não só Desculpa, pessoal. Nada aqui. Imagina, tá? Nós temos não só um herói, nós temos vários. Isso já é o primeiro indício que o filme tem tudo para ser um filme inspirador. Vocês falaram de liderança, vocês falaram de patriotismo, vocês falaram de coragem, ou seja, são muitos aspectos e muitas qualidades que você não vê, por exemplo, em novela, que tem um puta de um orçamento e só passa valores errados. Qual seria, então, a dificuldade maior para se realizar o filme? Não, acho que hoje a gente tem... Um filme desse tamanho, ele realmente tem um tempo para ser realizado. Tá? Um filme pequeno é mais fácil você levantar recursos e você preparar o material. Um filme desse tamanho, só para vocês terem uma ideia, para produzir tudo que precisa se produzir em termos de figurino, cenário, pelo menos por baixo aí 8 a 9 meses de pré-produção, antes de entrar em set. Só para dar tempo de produzir cenários, produzir figurinos e tal. Então é uma produção muito grande. Você tem casting de atores, muitos figurantes. Então, assim, a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio, que talvez seja o mais grave, é a Covid. Um filme desse tamanho com Covid, sem vacina, não se filma. É o primeiro problema que a gente tem. Você não consegue fazer um set com 1.000 pessoas. Se a gente tem um filme com 400 figurantes, eu tenho uma equipe de 300, um filme desse tamanho é para equipe de 300 pessoas, trabalhando diretamente nele. Então, eu tenho, 1.000 pessoas no set que eu preciso alimentar, transportar, aquela coisa toda. E eu tenho uma aglomeração, gente, são 1.000 pessoas. Numa pandemia, você não consegue fazer um filme desse tamanho. Então, o primeiro desafio que a gente enfrenta, e que também se reflete na questão do orçamento, é a pandemia. Então, a gente precisa que a pandemia arrefeça para a gente poder conseguir produzir e juntar esse monte de gente no set. A segunda questão que a gente tem é a questão da verba. É um filme caro, é um filme de produção cara, é um filme que tem que ser gravado na Itália, mesmo que a gente faça parte das cenas no Brasil, e a gente vai fazer isso, obviamente, existem cenas muito grandiosas que precisam ser feitas na Itália, porque a paisagem dos Apeninos é diferente, e muita coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial aconteceu durante o inverno, então eu não consigo... ok, não vamos gravar na Itália, vamos gravar na Argentina, é uma possibilidade. Mas você precisa fazer cenas lá. Você precisa ter elenco italiano, então elenco internacional ganha em dólar, tem elenco americano no filme, tem elenco internacional no filme. Essas pessoas ganham em dólar, ganham em euro. Então, ele é um filme que exige uma mecânica de produção maior, complexa. Tão complexa quanto a mecânica de produzir 200 capítulos de uma novela, inclusive. Não é uma coisa que foge muito disso, não. Tá?
Acho que a gente tem que entender também um pouquinho, aí é uma crítica que eu faço ao sistema de financiamento do cinema nacional. Assim, a gente pega, vamos pensar uma série americana como Game of Thrones, por exemplo, custa, eu vou chutar aqui agora, não estou lembrando, mas vai custar fácil aí, no barato, aí 10, 20 milhões de dólares o episódio. 10, 20 milhões de dólares o episódio. Com 10 milhões de dólares a gente faria o Comando do Tabu. Fácil, sobraria dinheiro. Custa 10, 20 milhões de dólares o episódio de Game of Thrones. Um episódio de Game of Thrones passado ao vivo, o episódio final de Game of Thrones passado ao vivo, foi assistido ao vivo por cerca de 30 milhões de pessoas no mundo. Uma novela das 9 é assistida ao vivo por 40 milhões, 50 milhões, todos os dias. Então, o Brasil é uma massa de audiência muito forte. Muito forte. Qual é o problema que a gente tem? A gente tem um problema de cinema. A gente tem pouco cinema no Brasil. Por diversos motivos, assim, isso dá uma palestra, não é assunto sobre isso. Mas, assim, por diversos motivos. A gente já teve 17 mil salas de cinema, hoje temos 3 mil. Então, um dos principais problemas foi a violência urbana, então os cinemas foram saindo das ruas, porque era perigoso ir ao cinema, e foram migrando para dentro do shopping. Cinema no shopping é mais caro, você abre menos cinema, então assim, tem várias questões aí. Por que a gente tem pouco cinema? O ingresso do cinema é caro. Por o ingresso do cinema ter caro, pouca gente vai ao cinema. O ingresso do cinema brasileiro é caro, comparado com o resto do mundo. Pouca gente vai ao cinema. Pouca gente vai ao cinema, eu tenho uma bilheteria menor. Então, o filme brasileiro, no cinema brasileiro, é muito difícil de se pagar. Um filme desse tamanho no cinema brasileiro é mais difícil de se pagar ainda, porque a conta não fecha. A gente podia passar aqui e explicar como é que funciona a distribuição, acho que não é o caso, mas a conta não fecha. Então a gente depende de que o filme seja passado também lá fora. Para ele ser passado lá fora, eu preciso levantar o filme como uma coprodução internacional. Então, preciso ter partes dele falado em inglês, por isso a gente está trazendo um pouco... O Brasil serviu junto com o exército americano, na campanha da FEB. Então, isso nos permite trabalhar algumas cenas em inglês, inclusive o Pitaluga, o capitão Pitaluga, na época, era o elo de ligação entre as tropas brasileiras e as tropas americanas, porque ele falava inglês, ele tinha ido aos Estados Unidos, inclusive, treinar no processo de formação do esquadrão de reconhecimento. Ele havia ido aos Estados Unidos treinar, então ele era fluente em inglês, ele fez essa ligação. Então, a gente vai ter cenas em inglês, vai ter atores americanos no papel e tal, para poder transformar o filme, internacionalizar um pouco o filme. Se a gente internacionaliza o filme, a gente tira ele da necessidade de audiência brasileira, que tem uma restrição, porque eu só tenho 3 mil salas. Então, mesmo que a gente faça um grande lançamento e lance o filme em 800 salas, que é uma coisa monstruosa, Vingadores foi lançado em 1000. Assim, um filme para ocupar 1/3 das salas do cinema nacional, geralmente é um blockbuster americano. A gente não consegue esse espaço. Tá? Então, um lançamento muito grande seria um lançamento razoável para o filme, seria um lançamento de 600 salas, no cenário que nós vivemos hoje. 600 salas por 3 semanas, 3 sessões por dia. Se a gente fizer a conta, a gente tem o máximo de bilheteria que o filme chega. E que não paga um filme desse tamanho. Então, a gente precisa trabalhar o filme para ser uma coprodução internacional, para que a gente possa acessar cinemas internacionais e aí aproveitar o escopo de produção para procurar premiações lá fora, buscar um prêmio importante, um BAFTA, quem sabe até um Oscar, enfim. A gente buscar premiações importantes lá fora, não só nas maiores categorias, melhor ator, mas assim, nas categorias técnicas também. Então, o filme tem que ser bem feito. E, em primeiro lugar, ele tem que ser bem feito para o brasileiro. Nós vemos muita coisa todos os dias. A gente mexe no streaming ali e a gente está vendo grandes filmes, grandes séries. Então, o público brasileiro, no geral, que não sabe desse contexto todo do cinema, que é uma arte difícil de se fazer, ele vê o nosso filme e pensa, cara, por que o filme brasileiro não é igual ao outro? E não tem motivo para não ser. Porque a gente tem um público gigante que não tem acesso à obra, que são outros 500. Mas, assim, o Brasil é um país de 220 milhões de pessoas. Você tem uma ideia, falando de quantidade de cinemas, o Brasil tem 3 mil cinemas para 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 330 milhões, tem 50 mil salas de cinema. É esse o tamanho da discrepância. Se a gente for falar do preço médio do ingresso brasileiro em relação ao salário mínimo e do americano em relação ao salário mínimo, então é de chorar. É de chorar. O ingresso americano custa, em relação ao salário mínimo americano, metade do valor que custa o ingresso brasileiro em relação ao salário mínimo brasileiro. Então, o ingresso de cinema no Brasil é caro, vai para pouca gente e tem poucas salas. Rafael, mas e a plataforma de streaming? Hoje, por exemplo,
O meu cunhado fez um programa aqui no canal, o Han, sobre um novo filme de guerra holandês, da Batalha Esquecida do Escaldo. Uhum. E o filme custou 20 milhões de euros, é uma das maiores produções da Holanda. Mas ele foi bancado basicamente pela Netflix. Não existe essa negociação, essa possibilidade? Existe essa possibilidade, acho que o Otávio está pensando nisso também. A questão enfim, existe a possibilidade aberta. Existem algumas questões específicas aí de como se trata a propriedade intelectual depois que ela está pronta, né? Quando você produz um filme e você detém os direitos sobre o filme depois, toda a esteira de rentabilidade do filme também, e a liberdade para criar produtos derivados do filme permanece com o produtor. Sim. Então, se você faz fora do sistema de streaming no Brasil, porque assim, o streaming brasileiro é diferente do streaming de fora, tá? Lá fora você tem um pouco mais de negociação, de abertura de negociação com streamings. Então, o próprio Netflix, ele não é todo filme que o Netflix exige todos os direitos perpétuos por toda a existência para todo o território mundial. No caso do Brasil, essa negociação é mais complexa, porque o Brasil é muito dependente hoje de verba de produção. Então, de certo modo, os streamings estão bem, estão com a faca e o queijo na mão. E no momento que você cede, mesmo que o streaming banque, você perde a propriedade intelectual do produto. Eu não estou falando só em termos de esteira de rentabilidade, não. Estou falando de coisas como, por exemplo, poder derivar uma série, fazer um outro filme, um spin-off, entendeu? Você perde essa liberdade. Então, se isso não for muito bem negociado, você corre o risco de fazer um filme apenas e você não fazer mais nada. Ou ficar ao Deus dará do mesmo filme. Então, é uma possibilidade que existe, não é descartada. Acho que o Otávio pode falar melhor sobre isso até do que eu. Acho que não é descartada, mas por enquanto ainda é uma possibilidade. A gente pensa outras prioridades, né, Otávio? Em princípio, a gente não quer pensar nisso. Bom, só para resumir. Eu queria responder um ponto que foi colocado aqui do financiamento internacional. A gente tem um amigo chamado Burton. Inclusive, a gente vai fazer uma live em inglês daqui a algum tempo sobre esse filme com o próprio Burton. Então, quem puder acompanhar também, seja bem-vindo. E o Burton é um americano que mora em Cannes. Ele foi produtor de cinema. Ele é um entusiasta desse filme. Adorou tanto a sinopse quanto o argumento que o Rafael produziu. Falou assim, vocês, brasileiros, têm que fazer esse filme. Né? E aí, quando eu falei assim, mas, Burton, você nos ajuda com um financiamento internacional? Eu falei assim, Otávio, eu ajudo. Mas se você não chegar com algum já financiamento próprio do país Brasil, dos empresários brasileiros, do povo brasileiro, do governo brasileiro, de quem quer que seja, dos atores brasileiros, e mostrar, eu já tenho aqui uma parte, e aí você coloca uma outra parte. Se a gente não chega com essa conversa, ninguém senta na mesa. Por que um estrangeiro vai se interessar em produzir esse filme se nós mesmos brasileiros não estamos comprometidos com ele? Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, e é isso que é o nosso objetivo, é de conclamar todos aqueles que puderem cooperar. Quando eu coloquei ali o Pix, né, repetindo, filme@comandopitaluga.com, qualquer valor. Otávio, eu vou botar 10 centavos. 10 centavos vezes 200 milhões de habitantes dá 20 milhões de reais. Já estamos jogando o jogo, né, Rafael? Eu prefiro essa alternativa do que a alternativa de abrir mão dos direitos e depois não ter que fazer mais, não conseguir fazer mais nada. Na verdade, com 20 milhões faz esse filme. No cenário brasileiro hoje, pós-pandemia, a gente faz o filme. Eu acho que a questão é justamente essa. Hoje, os orçamentos dos filmes estão um pouco mais baixos. Se a realidade do cinema brasileiro não é a realidade do cinema europeu, né? Lá se gasta em euro, aqui se gasta em real. Um euro custa, sei lá, R$7, quase R$7. Então, até essa discrepância da moeda também favorece a gente produzir aqui. Né? Sim, mas também enfim, a gente está nessa batalha, né? A gente está conversando com uma cultura internacional, né? Talvez uma americana ou mesmo a italiana. Uma italiana seria interessante, por que não uma alemã? Não está descartado. Nessa hora, né, a gente está aberto a conversar com todos aqueles que possam estar querendo colaborar. Muito bem. Eu vou deixar, após a live, eu vou deixar
na página os links, tá? Que não teve como disponibilizar aqui, mas eu vou deixar os links para quem quiser estar apoiando ou saber mais da produção, tá aí. Vou deixar os links no descritivo da live após o encerramento. E como a gente está com apenas mais 2 minutos, Otávio e Rafael, gostaria que vocês deixassem aí as últimas considerações, e para quem que acredita no filme como eu acredito, o que a gente pode fazer para ajudar? Rafael. Eu acho que, para quem acredita no filme, acho que é espalhar a mensagem. Espalhar a mensagem, sabe? Falar, olha, tem um filme que está sendo feito para mostrar o que o pessoal fez na Segunda Guerra Mundial. O ato heróico dessa galera, assim, e é um pessoal, como eu falei, um pessoal que era adorado na Itália, sabe? E aqui no Brasil a gente não conhece. Então acho que resgatar essa história é importante. É importante resgatar essa história. Então acho que espalhar a mensagem é o primeiro ponto. Aí o Otávio pode falar do segundo, que acho que é colaborar, né? Então, como eu falei, curtam a página General Pitaluga, para começar, né? Segundo, vejam lá o nosso filme Comando Pitaluga, tem lá a parte crowdfunding. Quem a gente doar pelo crowdfunding dali tem um valor mínimo, a gente coloca num grupo. Nesse grupo, todas as postagens, todas as novidades sobre o filme vão estar sendo colocadas ali. E para todo mundo que fizer essa gentileza, vai ganhar de presente a sinopse de 3,5 páginas que o Rafael preparou sobre o filme. Entendeu? Então já é uma coisa bacana. Você já sabe algo de concreto que está sendo produzido, né, em benefício do povo brasileiro, e aí você vai poder pegar aquela sinopse e levar para outras pessoas que tenham, né, condições, né, e interesse de nos apoiar cada vez mais, certo? E assim, no mais é isso. Empresários brasileiros, patriotas de qualquer ordem, né, que tenham interesse nisso, por favor, venham conversar conosco, estamos à disposição, né? Bem fácil de me achar, e-mail filme@comandopitaluga.com. Pode mandar mensagem para lá, vai chegar até mim e eu vou estar respondendo a todos vocês diligentemente. É importante falar que a gente vai ter, no momento em que a Ancine destravar processos, a gente vai ter, e a gente espera que isso não demore muito, pelo menos esse tipo de aposta não demore muito, a gente vai ter a possibilidade de receber patrocínios incentivados. É importante falar isso. Então, depois que o projeto estiver aprovado pela Ancine, uma empresa pode patrocinar o filme e abater o imposto de renda que ela patrocinou. Isso, vocês tendo a carta de captação, certamente muita gente vai poder ajudar vocês a bater na porta dessas empresas. Sim, sem dúvida. A gente já tem o apoio, inclusive, da institucionalidade toda. O Departamento Histórico do Exército já apoiou, o vice-presidente Mourão apoiou, enfim, o Comando do Exército apoiou. Então, assim, o filme está sendo feito todo junto com o Comando do Exército. A gente tem o apoio integral deles no sentido da reconstrução histórica, de trazer os maquinários, ajudar a gente nos uniformes, no treinamento dos figurantes, dos atores, enfim. Toda a parte que a gente precisa, a institucionalidade do Exército Brasileiro está apoiando o filme. Sem dúvida, um apoio importante. Quero aproveitar o ensejo para agradecer, sim, ao General Mourão pelo vídeo que ele colocou, que está na homepage do nosso site, inclusive está lá na página General Pitaluga, eu convido todos vocês a assistirem. Ele menciona textualmente o nome do meu pai, o esquadrão de reconhecimento e a minha pessoa humilde aqui como coprodutor. Então, mostrando a chancela que nós temos ao DPHSEX, a Bibliex, ao Arquivo Histórico do Exército, a todos da estrutura hierárquica do Exército Brasileiro, com quem temos tratado no dia a dia. Quero deixar uma nota aqui de agradecimento ao General Tibal, que com certeza nos assiste, e que já conversou com o Rafael também, já deu alguns esclarecimentos para ele, é um historiador, um entusiasta, serviu com meu pai na época. Então, assim, nós precisamos dessas pessoas, né, chegando mais para a gente conseguir construir um trabalho. E o trabalho do Rafael, veja bem, todo mundo está sabendo. A sinopse, quando foi produzida, foi entregue,
o argumento foi entregue. Então, eles estão cientes de tudo que está sendo feito, assim, transparência total, tá? Estamos totalmente alinhados, não vai ser uma produção que tenha qualquer viés aí meio maluco, com uma surpresa desagradável no final, não vai existir isso. Tá? Não, tem uma rigidez histórica forte nela ali, a gente quer recuperar o que aconteceu. Exatamente. Então, fiquem tranquilos que o nosso comprometimento e responsabilidade é o mais absoluto possível. Muito bem. Parabéns a você, Otávio, ao Rafael. A gente vai continuar acompanhando a produção do Comando Pitaluga, vamos voltar a falar. Se Deus quiser, quando começar o primeiro dia de filmagem, eu quero ir lá registrar também e já ir criando a expectativa, como você disse, né, Rafael, espalhar, né, vamos espalhar bastante e vamos bater na porta das empresas junto com vocês. Aqui tem a Manteiga Aviação, aqui no sul de Minas. Aliás, alguém aí perguntou onde nós estamos. Eu estou aqui em São Sebastião do Paraíso, sul de Minas, que é a sede do Viagem na História. Eu estou em Niterói. Estou no Rio de Janeiro. O Pitaluga, todo dia de manhã, ele caminha 5 da manhã na Baía da Guanabara, não é isso? No aterro do Flamengo? Não sei. Praia de Copacabana. Praia de Copacabana, desculpa. Então, é um projeto, acima de tudo, brasileiro. Né? Um projeto brasileiro para resgatar os heróis brasileiros. É muito difícil, eu falo isso muito, é muito difícil falar de história num país que não tem história e não tem memória. Aliás, nós temos história, o que nós não temos é memória. Então, construir uma memória coletiva da ação dos nossos heróis, eu acho que é um dever antes de tudo. Não é nem obrigação, é um dever de todos nós. Então, o que a gente puder ajudar, vocês podem contar com o nosso apoio. Mais uma vez, Mariano, encantado, obrigado pela generosidade do espaço que nos cedeu. Você da Viagem na História, espero que você tenha aí mais de 200 mil seguidores aí muito em breve também, que eu espero que essa live bombe, né? E vai ser um prazer voltar aqui para contar os próximos passos da nossa jornada. É uma jornada que começou em 2013, saibam vocês, tá? 2013 foi quando tive a primeira reunião lá em Brasília, no Ministério do Exército, e aí a gente teve que aguardar um tempo para a situação ficar mais tranquila. Quando a proximidade do governo Bolsonaro foi que eu resolvi tirar o projeto da gaveta, comecei a correr atrás da produtora, cheguei no Rafael por indicação de amigo e aqui estamos. Então a gente já tem hoje um constitucional sério do Exército Brasileiro, né, que está acompanhando o nosso trabalho. Temos uma produtora de primeira linha, que tem condições de competir pelos grandes prêmios internacionais do Brasil. Temos um roteiro que já está bem encaminhado, né, Rafael, lá para junho, julho vai estar pronto. Então, assim, em português e inglês. Temos o apoio lá do meu amigo de Cannes, né, que quem sabe eu possa ir a Cannes em outubro para acelerar os entendimentos e realmente ter o dinheiro para fazer a primeira gravação, quem sabe ainda esse ano. Então, assim, a gente está aqui, né? Eu trabalho 24 vezes 7, né? Fica brincando comigo que eu acordo, que eu fico lá correndo na praia, mas eu acordo muitas vezes às 3h30, às 4 da manhã, sabe? Os senhores, né? Então, assim, a gente está aqui para fazer realmente acontecer. Tá bom? Muito o espírito de luta é o mesmo lá do Pitaluga, para quem conheceu. Muito bom saber disso e a gente está na luta junto, tá? E não é só conversa, não. Nós gostamos, quem gosta de história militar, gosta de ação e de marchar junto. Então vamos marchar junto, tá bom? Boa sorte para vocês e vamos estar torcendo. E vamos estar ajudando no que for possível. Só nos convoque que nós atenderemos. Eu falo em nome de todos os nossos inscritos aqui do canal. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos, então. Prazer. Obrigado, gente. Boa noite. Rafael. Obrigado, Mariano. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço. Até mais.